E aí, tudo bem? Meu nome é Bruno Chigi e hoje eu vou falar de uma obra chamada Neuromancer. A primeira vez que eu peguei pra ler essa obra, parecia que o autor tava falando em outra língua, juro. Mas o ponto é, essa obra é de 1984 e é basicamente o pai de muita coisa que a gente curte hoje. Sabe a ideia da Matrix? Não o filme, a ideia de entrar no mundo digital. Nasceu aqui, e a palavra cyberespaço foi inventada aqui. Agora, a parte que explode a sua cabeça. O cara que escreveu isso, William Gibson, nunca tinha usado o computador na vida. Não é piada. Ele escreveu essa bíblia da ficção científica, que previu a internet, hackers, realidade virtual, numa máquina de escrever. Manual, daquelas que fazia barulho e você tinha que empurrar o carrinho pro lado. Ele imaginou o futuro digital sem nunca ter ficado online. Quase tudo que ele imaginou tá acontecendo agora. Então faz o seguinte, se acomoda aí, e se você já tentou ler e desistiu, esse vídeo é um manual de instruções. Bora entender Neuromancer de uma vez por todas. Vamos lá. Partiu! Primeira coisa pra gente não se perder. Onde essa história acontece? Pensa num futuro meio podre, meio largado. Não existem mais países como a gente conhece. Quem manda no mundo são as megacorporações. Pensa na Apple, na Amazon, só que 1000 vezes maiores e com exércitos particulares. Elas são a lei. Ou você trabalha pra elas, ou você é um Zé Ninguém, vivendo no esgoto da sociedade. E a tecnologia tá em todo lugar. As pessoas trocam partes do corpo como se trocassem de roupa. Olhos que veem no escuro, braços de metal, músculos sintéticos, completamente normal. Mas a tecnologia mais importante desse mundo não é a que você vê, não é a que você pode tocar, é a que acontece dentro da sua cabeça. Ok, e aqui é a parte que confunde todo mundo, então vamos com calma. O que é cyberespaço? Esquece a internet que você conhece. Esquece tela, teclado, mouse. Não é isso. Imagina que você pudesse se desconectar do seu corpo e entrar na internet. Sua mente, sua consciência, viajando pelos dados. Você não vê a rede. Você está na rede. E é isso, o cyberespaço é um lugar, um universo digital. Gibson descreve como um espaço escuro, infinito, onde os dados brilham como cidades de luz. Cada ponto de luz é um banco, uma empresa, um segredo guardado. E você navega nesse lugar com a força do pensamento. É tipo um sonho que você controla. Mas é real, outras pessoas estão lá também. E se você ficar bom, você pode invadir qualquer lugar, roubar qualquer coisa. A obra chama esse lugar de Matrix. Gibson definiu como uma alucinação consensual. Que nome, né? Traduzindo, é um delírio coletivo que todo mundo concordou que existe. E porque todo mundo acredita, ele se torna real para quem tá conectado. O maluco escreveu isso em 1984. A internet era só um projeto militar na época. Agora que você entendeu o mundo, você precisa conhecer o nosso herói, que não tem nada de herói. O nome dele é Casey. Casey era um dos melhores, um cowboy do cyberespaço, um hacker lendário. Ele vivia para isso. Para ele, o mundo real, o corpo dele era uma prisão. Ele chamava o corpo de carne, uma coisa nojenta, lenta, que ficava doente. O lugar onde ele se sentia vivo de verdade era na Matrix. Só que ele fez besteira, roubou das pessoas erradas. E a vingança deles não foi matar o Casey, foi algo muito pior. Muito pior. Eles usaram a toxina que destruiu o sistema nervoso dele, queimaram as conexões. E o resultado? Casey não consegue mais se conectar. Imagina ser um viciado e alguém tira sua droga de você, pra sempre. É isso. Pra Casey, a vida acabou. Ele foi expulso do paraíso e trancado na prisão de carne que ele tanto odiava. Ele tá no fundo do poço, se afundando em drogas, só esperando a morte chegar. Até que um dia, alguém bate na porta dele com uma oferta impossível. Um homem misterioso chamado Armitage aparece e diz: "Eu posso te curar, posso te dar o cyberespaço de volta, mas em troca, você vai fazer um trabalho pra mim." Casey nem pisca. É claro que ele aceita. Ele venderia a alma pra se conectar de novo. Só que o trabalho é praticamente um suicídio. Lembra que eu disse que no cyberespaço tem dados de corporações? Então, esses dados são protegidos por ICE. Pensa num sistema de segurança tipo um antivírus, só que ele aparece como uma muralha de gelo ou de luz que tenta te expulsar. Os hackers usam programas para quebrar esse gelo, os Ice Breakers. É uma batalha, mas existe um outro tipo de segurança, o Black Ice. O gelo negro. O Black Ice não te expulsa, ele te mata.
de verdade. Se você encosta num Black Ice, ele usa sua conexão neural para mandar um choque de volta pro seu cérebro. Ele te frita, causa um derrame, uma parada cardíaca. E fim de jogo, morte no mundo real. E o trabalho que Case aceitou é invadir um dos sistemas mais protegidos do mundo, o sistema T. Obviamente, tá lotado de Black Ice. Ele arrisca a vida, mas para ele, vale a pena, porque a chance de voltar pro lugar que ele ama é a única coisa que importa. Beleza, agora que você tá dentro da história, vamos ligar os pontos. O filme Matrix, de 1999, praticamente bebeu dessa fonte aqui. As semelhanças são gritantes. Primeiro, realidade virtual chamada Matrix, tem nos dois. Segundo, conectar pela nuca com um cabo, Neo faz isso. Casey usa eletrodos na cabeça. A mesma ideia. Terceiro, hackers como protagonistas? Check. Morrer lá dentro significa morrer aqui fora? O Black Ice de Neuromancer é exatamente isso. E por último, uma mulher durona que luta muito, a Trinity no filme e Molly na obra Neuromancer. Mas e a grande diferença? No filme, Neo é o escolhido. Ele é o herói que vai salvar a humanidade de uma escravidão. Em Neuromancer, o Casey não é herói. Ele não tá nem aí pra humanidade. Ele é um egoísta, um viciado que só quer a dose dele de volta. Ele prefere o mundo digital porque ele odeia o mundo real. E a parte mais sombria, na obra, a Matrix não foi criada por máquinas para nos prender. Ela foi criada por humanos. E as pessoas escolheram entrar. Elas se viciaram nela por vontade própria. Não tem um vilão claro. A tecnologia é só uma ferramenta. E a humanidade que se perdeu nela. E isso é muito mais assustador. Pensa de novo. 1984. Máquina de escrever. Sem internet. E o Gibson previu realidade virtual, interface cérebro-computador, megacorporações que sabem tudo sobre a gente, e o vício de viver uma vida digital. Gibson fez uma pergunta em 1984 que hoje é mais real do que nunca. E se a vida digital for mais interessante que a vida real? Casey odiava o corpo dele e preferia ser só consciência e dados. E a gente? Quantas horas por dia a gente não passa olhando para essa telinha, criando uma visão idealizada da nossa vida em redes sociais? Neuromancer não é só uma história de ficção. É um diagnóstico, é um aviso que foi escrito há 40 anos e que a gente está vivendo agora. Agora eu preciso te explicar uma coisa muito importante. O que é esse negócio de cyberpunk que todo mundo fica falando? Porque Neuromancer não é só uma obra. Ele é o pai do cyberpunk. Ele criou um gênero inteiro. O cyberpunk é um estilo, uma vibe, uma forma de imaginar o futuro. E é basicamente o oposto do que a gente esperava. Pensa só, quando a gente pensa em futuro, a gente imagina progresso, tecnologia salvando a gente. Cidades limpas, pessoas felizes, tipo Star Trek, sabe? Cyberpunk é o oposto. É um futuro onde a tecnologia avançou, sim, mas a humanidade regrediu. Regrediu muito. No Cyberpunk, as corporações dominam tudo. Os governos são fracos ou inexistem. A maioria das pessoas vive na miséria enquanto uma elite rica vive em torres de vidro. A tecnologia é usada para controlar, para explorar e para vender. E tem mais, no Cyberpunk a gente perde a humanidade. As pessoas trocam partes do corpo por máquinas, implantam chips no cérebro, se conectam a redes digitais, viram meio humano, meio máquina, digamos assim. É um futuro que parece incrível, mas é assustador. É lindo e podre ao mesmo tempo. E sabe o que é louco? Vamos lá. Gibson inventou isso em 1984. Ele criou a estética, os conceitos, a atmosfera. Tudo que você vê de cyberpunk hoje, nos filmes, nos jogos, nas séries, vem dessa obra. Blade Runner? Cyberpunk. Cyberpunk 2077? Cyberpunk. Ghost in the Shell? Cyberpunk. Akira? Cyberpunk. Todos pegaram a receita que Gibson criou em Neuromancer. E a parte mais assustadora? A gente está vivendo num mundo cada vez mais parecido com Cyberpunk. Corporações gigantescas controlando nossas vidas. Tecnologia em todo lugar. A gente está cada vez mais conectado e menos humano. Gibson não previu só o futuro, ele previu o presente. E para fechar com a melhor notícia, depois de décadas de tentativas, Neuromancer finalmente vai virar uma série. A Apple TV Plus confirmou 10 episódios. As filmagens já terminaram, e se eles acertarem o tom, se eles conseguirem mostrar o cyberespaço como o Gibson imaginou, a gente vai ver a Matrix original na tela pela primeira vez. Dá só uma olhada no teaser que saiu. Então é isso.
Agora você não só entendeu o Neuromancer, como entendeu por que ele é tão importante. É a história que deu origem a tudo, só que mais suja, mais pessimista e talvez mais honesta sobre a nossa relação com a tecnologia. Se você curtiu essa viagem, deixa um like, se inscreve no canal pra gente acompanhar a série juntos. Eu vou fazer a cobertura dela aqui. E me responde uma coisa aí nos comentários. Se você pudesse, você se desconectaria da carne e viveria pra sempre no cyberespaço? Até a próxima e cuidado com Black Eyes.